Oi, gente, bom dia, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje a nossa aulinha é de português, tá? Nós vamos continuar trabalhando com as histórias em quadrinhos, tá certo? Hoje nós vamos fazer uma produção de uma história em quadrinho. Na verdade, vamos criar um diálogo de uma história em quadrinho, tá? Primeiro eu vou apresentar para vocês o que significa cada balão, porque numa história em quadrinho, cada balão significa uma expressão, é uma forma diferente de falar, tá? Então, assim, ó, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela para explicar para vocês o que é cada balão. Aqui eu trouxe para vocês alguns modelos de balões, alguns tipos de balões, quando a gente vai fazer uma produção textual em história em quadrinho. Quando eu quero produzir uma história em quadrinho, depende o que o personagem vai falar, eu vou desenhar um balão diferente. O primeiro balão, como vocês podem observar, um balão onde as linhas são contínuas, certo? É para indicar quando um personagem está falando. Então, se eu colocar dois bonequinhos, dois personagens, eu quero que um esteja falando, eu vou fazer esse balão com a setinha virada para o personagem que está falando. O balão do lado é quando eu quero colocar que esse personagem está pensando. Como é que eu vou? Eu não, como na produção de texto de uma história em quadrinho, eu não vou escrever lá, né? Ah, e o personagem pensou. Eu não vou colocar isso. Se eu desenhar esse balão onde as linhas são tudo assim cheio de ondinhas, e tem três bolinhas indicando para aquele personagem, isso ali já significa que o personagem está pensando. Então, a gente já sabe quando vê uma história em quadrinho com esse balão, sabe que o personagem não está falando, ele está apenas pensando. No balão do lado, quando eu quero colocar que o personagem vai dar um grito, vai falar bem alto para chamar, né? Ô, Mônica, né? Digamos assim, quer chamar alguém bem alto, eu vou colocar esse balão cheio de pontinhas, tá? Eu vou desenhar então um balão com várias pontinhas, que é para dizer que o personagem está gritando, que está falando alto. Aqui embaixo eu tenho o cochicho do personagem. Quando eu quero desenhar que o personagem vai contar o segredo ou vai cochichar no ouvido do outro, basta eu desenhar um balão onde é cheio de pontinho. A linha não é contínua. Eu não vou simplesmente fazer uma linha retinha com a setinha. Eu vou fazer um balão igual da fala, com a setinha, porém ele vai ser desenhado com pontinhos. Eu ponho um pontinho do lado do outro até terminar de fazer o balão. Isso significa que ele está cochichando. Ah, digamos eu quero colocar dois personagens falando a mesma coisa ao mesmo tempo. Eu desenho um balão só e coloco uma setinha para cada personagem. Um balão contínuo e uma setinha para cada personagem. Isso significa que os dois falaram a mesma coisa e ao mesmo tempo. Tá certo? Quando eu desenhar um balão com a linha contínua e colocar um ponto de interrogação, só, não coloquei mais nada. Só desenhei o balão e botei um ponto de interrogação em cima daquele personagem. Significa que aquele personagem está em dúvida, ele deve estar pensando, né? Como assim? Hã? Sabe? Alguma dúvida, alguma coisa que ele não entendeu. Quando eu desenhar o balão em linha contínua com uma lâmpada dentro, isso ali é porque o personagem acabou de ter uma ideia, acabou de ter um brilho. Ah, entendi. Ah, tive uma ideia, entendeu? E quando eu desenhar um balão em linha contínua com um ponto de exclamação, é porque o personagem está admirando. Ele está ou espantado ou admirado. Oh, isso significa esses balões, tá? Então, como vocês podem observar, para cada balão tem um significado. Então, quando eu vou fazer uma produção de texto em história em quadrinho, depende do que vai acontecer, eu vou colocar cada um desses balões, tá? Então, o que nós vamos fazer? No livro de vocês, vocês vão
vocês vão produzir um texto. Lá na página 78, vocês vão criar, na verdade, um diálogo para uma história em quadrinhos que tem. Ó, vocês primeiro vão para a preparação e depois para a escrita. Na história que você lerá a seguir, faltam as falas dos balões. Observe os quadrinhos. Vocês vão observar que tem ali, ó, os balões. Ó, o primeiro balão é de uma fala simples. O segundo também é de uma fala simples, tá? Escreva o que os personagens podem ter falado um para o outro. O que é esse personagem é o Snoopy. O que será que ele está pedindo? Hã? Vocês podem observar que ele chega ali, é o cachorrinho com o prato de comida. Como o cachorro não fala nessa história, ele chega ali mostrando para o dono dele, pedindo alguma coisa. Então, o personagem vai falar alguma coisa, tá? Aí vocês vão colocar o que o personagem está falando. Só um minuto. E depois, ó, escreva o que os personagens podem ter falado. No último quadrinho, as bolinhas no balão indicam que o personagem está pensando. Olha como eu expliquei. Ele fala alguma coisa. No segundo quadrinho, ele vira as costas e sai. No terceiro quadrinho, o cachorrinho fica ali, o Snoopy fica ali, né, com um prato na boca. O que pode ter acontecido? E por último, o que será que ele está pensando, o cachorrinho? Que pode ver que é um balão onde tem as bolinhas. Então, é porque ele está pensando. O que será que ele pode estar pensando? Vocês vão escrever dentro do balão essa fala, tá? E como é que nós vamos fazer para a gente conversar sobre essa fala? A atividade é só na página 78. Lá na página 79, nós vamos fazer a correção. Isso nós vamos fazer a correção na videoaula de amanhã, tá certo? Do outro dia, para interagir e ver o que cada um escreveu, o que cada um pensou, tá certo? Aqui na página 79, é só para vocês observarem que o Maurício de Souza, que é o que escreve a história da Turma da Mônica, e o que escreve também, o que criou aqueles dois personagens do início da nossa história em quadrinho, que é o Horácio e o Tecodonte, ele fez uma reprodução de uma obra de arte de Auguste Renoir, tá? Que é a Rosa e Azul. Essa obra aqui, onde tem duas meninas, uma de rosa e uma de azul, é de um grande artista da França. E do lado ele fez uma releitura colocando a Mônica e a Magali com os mesmos vestidos, tá? Só para vocês observarem nessa página. Mas a nossa atividade vai ser a nossa atividade vai ser do livro, da página 78, vocês vão escrever os diálogos. Então, na aula de amanhã, nós vamos ter uma aula online, uma videochamada, onde vocês já têm que estar com esse diálogo pronto e apresentar para mim esse diálogo, tá certo? Nós vamos conversar sobre a ideia de cada um e o que cada um escreveu, tá bom? Então, eu espero vocês amanhã com essa atividade feitinha, tá? Tchau, tchau, então, e até amanhã.